Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental. E o vídeo de hoje é para ajudar você a se comprometer com os seus objetivos. Eu já falei em outros vídeos, que é importante você ter um objetivo claro, que é importante você ter desejo por aquilo, você ter meta, você ter planejamento. Tudo isso vai ajudar você a se comprometer com o seu objetivo, tá? Mas hoje é uma orientação extra. É uma atitude que aparentemente é simples, mas eu quero mostrar para você, a partir de estudos científicos, que isso funciona. Você tendo essa atitude simples, você vai sim aumentar o comprometimento que você tem com os seus objetivos. Então vamos lá? Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa receber em primeira mão os nossos vídeos, que eu sei, demora um pouco para ser lançado no canal, Eu preciso melhorar essa minha frequência, que eu dei uma caidinha, mas já a gente volta no ritmo total, tá? Mas enquanto isso, como demora, então ative a notificação para que você receba aí rapidamente o vídeo em primeira mão. Então, gente, olha só, tem uma ação, uma atitude bem simples que vai aumentar o seu comprometimento. Sabe fazendo o quê? Escrevendo e tornando público o seu objetivo. Simone, mas isso não vai gerar inveja nas pessoas? Tem gente que fala pra gente não compartilhar, guardar pra gente. Gente, é só você selecionar as pessoas que você vai compartilhar. Mas é extremamente importante, e eu vou explicar o porquê, você tornar público o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo, tá? Escolha bem escolhido para quem você vai compartilhar, mas não deixe de tornar isso público. E se for por escrito, melhor ainda. Pode ser que você escreva para você e fale para outra pessoa. Você não precisa entregar por escrito para outra pessoa. Mas o importante é você ter essa ação de escrever o teu objetivo e compartilhar com alguém, tá? São duas ações diferentes, mas que você pode fazer com a mesma pessoa. Eu escrevo e entrego para ela, ou então escrevo para mim, e comento, compartilho com outra pessoa. Vamos entender como que isso funciona? Olha só, a gente busca seguir um princípio chamado princípio da coerência. Todo mundo que é coerente é uma pessoa vista como mais racional, mais confiável, mais seguro, mais sensato. E é isso que, de uma forma ou de outra, todo mundo busca, ser mais racional, mais sensato, mais confiável. E a coerência traz essa sensação. Então, quando você escreve uma coisa, torna aquilo público, você vai relutar ao máximo para modificar aquilo. Surge um impulso dentro de você para se manter naquela posição. E quando você escreve, você tende a honrar aquilo que está escrevendo. E você também tende a acreditar mais naquilo. Preste atenção. Você tende a acreditar mais quando você escreve aquilo. E eu vou trazer um exemplo como que isso foi usado nas empresas para aumentar o número de vendas. Tudo isso foi comprovado cientificamente. E aí eu vou trazer um estudo que foi de 1955. Gente, isso já é antigo, tá? 2 psicólogos americanos, e o nome eu vou pagar mico aqui na hora de pronunciar, porque eu não sei dizer, tá? Eu até anotei aqui qual é o nome lá. Morton Dutch e Harold Gerard. Se não foi isso, gente, é alguma coisa parecida com isso. Mas foi lá em 1955, 2 psicólogos americanos, eles fizeram um estudo que era o seguinte: eles pegavam uma linha, faziam uma linha num quadro negro, e aí falavam para os estudantes: vocês têm que estimar qual é o tamanho dessa linha. Quantos centímetros tem essa linha? E aí os estudantes foram separados em 3 grupos. Um grupo teria que escrever quantos centímetros eles achavam que tinha aquela linha e entregar para os professores. Um outro grupo iria escrever, mas não ia entregar, e aquele papel ia ficar com eles e eles iam apagar aquilo que eles escreveram. Um terceiro grupo ia estimar o tamanho daquela linha apenas mentalmente, certo? E assim foi feito. Depois de cada grupo ter feito as suas estimativas, os professores chegaram e falaram assim: olha só, as estimativas que vocês fizeram estão erradas.
vocês têm agora a chance de modificar a estimativa que vocês fizeram. E aí é que foi surpreendente. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que não se comprometeram com a sua estimativa, ou seja, aqueles que pensaram, foi só uma estimativa mental, eles foram os que mais modificaram a sua estimativa, porque eles não se comprometeram com aquela primeira opinião que eles deram. Então, facilmente eles modificaram, porque eles não se comprometeram. O grupo que se comprometeu parcialmente, que é aquele que escreveu e apagou, ele não publicou, né? Não tornou público a estimativa, mas ele se comprometeu porque ele escreveu. Eles foram mais relutantes em mudar a estimativa que eles fizeram, mesmo quando os professores falaram, olha, tá errada a sua estimativa, você tem a chance de mudar. E o mais incrível é, aqueles que escreveram e entregaram, ou seja, escreveram e tornaram pública a sua estimativa, eles foram os que mais relutaram em modificar a sua estimativa, mesmo sabendo que elas estavam erradas. Ou seja, aquelas pessoas que escrevem os seus objetivos e tornam públicos são os mais obstinados por ela. Não é incrível, gente? Isso é comprovado cientificamente. Então, muitas empresas, eles entenderam esse princípio da coerência, entendendo que nós buscamos esse princípio, eles começaram a usar a favor deles mesmos, da própria empresa, para aumentar, né, os seus resultados. Por exemplo, todo esse exemplo que eu vou citar tá lá no livro Armas da Persuasão, tá, gente? Então, teve um dono de restaurante que ele estava sofrendo com o número de não comparecimentos às reservas que os seus clientes tinham feito. Então, a pessoa ia lá, fazia uma reserva e no horário marcado não comparecia. E aí, como funcionava? A pessoa fazia a reserva e a recepcionista simplesmente fazia uma observação. Por favor, se você não comparecer, nos comunique. E aí era o número de 30% de não comparecimento. Isso causava um prejuízo para o restaurante. Então o dono, entendendo esse princípio da coerência, passou a fazer o quê? Quando os clientes faziam a reserva, a recepcionista não dava um aviso, mas fazia uma pergunta. Qual era a pergunta? Se você mudar de ideia, você vai nos comunicar? E a pessoa se comprometia publicamente dizendo sim. Gente, é só isso. Quando a pessoa torna a sua opinião pública, ela se compromete a seguir aquilo que ela falou. Daí, de 30% de não comparecimento, o restaurante teve uma queda para 10% de não comparecimento, simplesmente fazendo o cliente responder aquela pergunta, o que antes era apenas uma observação. Por favor, nos ligue se você não vier. Passou a ser uma pergunta onde a pessoa ativamente tinha que colocar público ali a sua posição. Outro exemplo é, antigamente, quem tem assim mais de 40 vai lembrar dessa fase. Quem tem seus 20 e pouquinhos não vai saber do que eu tô falando. Mas antigamente era muito comum os vendedores irem nas nossas casas, né? Quem nunca recebeu na sua casa um vendedor de panelas? Um vendedor de roupa de cama, um vendedor de cosméticos. Então, sempre tinha alguém lá, ó de casa, batia lá na nossa porta, a gente recebia pessoas que a gente nunca viu na vida, tá, gente? Era assim, e a gente comprava muita coisa nessa época, eu era criança, tá? Por favor. Mas eu lembro. Então, e aí o que acontecia? Havia, por outros motivos, mas enfim, muitas pessoas compravam o que não queriam, mas acabavam comprando. E aí, existia um termo de desistência. Tantos dias depois ela podia desistir da compra e havia muita desistência. O que aconteceu? Para diminuir o número de desistências, as empresas que faziam isso, né, que tinham seus representantes, começou a orientar que o próprio cliente teria que preencher o termo de desistência. Ele estava ali se comprometendo a não desistir daquela compra. Isso poderia ser revogado? Poderia, mas o fato dele escrever e assinar comprometia publicamente a
ele a manter aquela postura, entende? Então o número de desistências, de devoluções aumentou muito quando a pessoa, o próprio cliente, assinava, escrevia um termo de compra dizendo que ela não ia desistir. Mesmo que ela pudesse desistir depois, ela se comprometeu com aquilo. Com isso, o número de desistências e devoluções diminuiu muito. Um outro exemplo é aquelas promoções que a gente fazia uma redação ou então uma frase sobre um produto e a melhor frase ganhava um prêmio, né? Aquela empresa multinacional Procter & Gamble, aí eu pagando mico de novo. Então, em uma empresa aí de produtos de higiene pessoal, de limpeza, então, essa empresa aí, acho que é americana, se eu não me engano, ela fazia promoções, não só ela, muitas outras, né? Que você não precisava nem comprar o produto. Você precisava apenas fazer uma redação ou uma frase elogiando um produto. Aí você fala, gente, mas se eu não preciso nem comprar um produto, eu só vou elogiar aquele produto e aí se a minha redação ou a minha frase for sorteada, eu vou ganhar um caminhão de brindes, um ano de compras, sei lá. Qual é o sentido disso? Olha, gente, essas empresas não jogam para perder. O sentido é, a partir do momento que eu peguei aquele produto, pensei nele e escrevi várias qualidades sobre ele, eu passo a acreditar naquilo. Qual é o resultado? Aquele produto bate recorde de vendas. Por quê? Várias pessoas começaram a escrever bem sobre aquele produto. Lógico que só ia ser sorteada uma frase que estivesse falando bem daquele produto, né, gente? Então você foi estimulada a escrever bem sobre aquele produto, logo você foi estimulada a acreditar naquilo que você estava escrevendo. Não é incrível isso? Por isso que a gente precisa escrever, porque a gente começa a acreditar naquilo também. E aí um último exemplo, o fundador do Subway, aquela rede, né, de sanduíches, na década de 90, ele acreditando no princípio da coerência, acreditando que ele precisava tornar aquilo público, ele mandou imprimir nos seus guardanapos, né, no guardanapo das lojas, de todas as lojas, ele tinha uma meta, 10.000 lojas até o ano de 2001, e ele mandou imprimir essa meta em todos os guardanapos de todas as lojas. Resultado, ele não só alcançou, como ele superou essa meta. Entende? Como uma atitude muito simples pode aumentar o seu comprometimento com o seu objetivo? Então, gente, eu quero finalizar esse vídeo te inspirando, te auxiliando com essa dica. Escreva a sua meta. Com isso, você vai acreditar mais naquilo. O seu objetivo, na verdade, a meta é parte do seu objetivo. Mas qual é o sonho? Qual é o objetivo? Qual é o seu desejo de vida? Escreve isso. Olhe sempre para isso, ou escreva isso várias vezes. Compartilhe com quem você sabe que torce por você, que se importa com você. Quando você escreve e torna público, você se compromete muito mais em se manter buscando aquilo. Você vai relutar para mudar essa sua posição, essa sua escolha, certo? As pessoas que estão próximas a mim, todas sabem exatamente qual é o meu objetivo de vida, sabem o que eu desejo para mim. Sim, eu tenho meu caderno de desejos, eu escrevo nele tudo que eu... Pena que não tá aqui, tá lá no escritório, mas eu tenho um caderninho onde eu escrevo tudo que eu quero realizar na minha vida, tá? Então faça isso, porque eu olho para aquilo e cada dia mais eu acredito que eu vou chegar lá, certo? Então, espero que esse vídeo seja útil para você. Se foi, compartilha com outra pessoa para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Aguardo você no próximo vídeo.